Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Felipe e hoje vamos falar sobre a mesa de vácuo. É um tema bem discutido no meio do pessoal que usa máquinas Router, CNC, e a gente encontra pouquíssimos materiais hoje orientando a melhor maneira de se montar a mesa de vácuo. A maneira que a gente vai falar hoje não é a maneira perfeita, talvez você conseguiu melhores resultados na sua máquina de outra forma, não somos donos da verdade, mas a gente fez vários testes de tudo que o pessoal ia passando. Usa uma chapa de 15, uma chapa de 18, uma de 3, uma de 6, uma de 9, e a gente vai testando e vendo o que dá o melhor resultado. Dessa maneira com que a gente fez agora, a gente está conseguindo tirar peças menores, que hoje é o grande problema da Router. Hoje a dificuldade é tu conseguir tirar, por exemplo, um painel ripado com ripas de 3 centímetros, sem que essas peças rodem sobre a mesa. Então a gente foi testando de várias maneiras e vendo o que dava o melhor resultado. Aqui está rodando, aqui não ficou legal, o custo-benefício, o valor da chapa, o tempo para troca e a manutenção desse material, tudo isso tem que ser levado em conta. E a gente foi analisando durante esse processo que a gente está usando há alguns anos, e hoje a gente vai passar para vocês como a gente tem usado e para que você teste na sua empresa e veja os resultados. Então, vamos para a montagem da mesa de vácuo. Primeira coisa que tem que ser feita é uma boa limpeza. Você precisa fazer uma boa limpeza, passa um ar, passa um pano, tira todos os resíduos de pó de cima dessa máquina para que ela fique limpa realmente, para que a cola depois não tenha problemas, porque a gente vai colar a primeira camada da mesa de vácuo. Então aqui você vai ver de outros ângulos que eu fiz as fotos. Você vai conseguir também perceber que eu mantive as borrachas dos setores, para você depois continuar usando normalmente os setores, tá? E a gente vai passar um fio de silicone PU40 nas bordas. Então você vai perceber que tem uma linha aqui, ó, de silicone. Não encosta na borracha, porque se um dia você precisar remover, você vai acabar danificando a borracha. Passa realmente no material da mesa e depois aí a gente vai assentar ali a primeira chapa crua. No vídeo aqui você vai perceber que a gente passa o PU40 nas emendas da mesa. Por quê? Normalmente essas mesas ela tem uma emenda entre uma chapa e outra. Isso aqui é uma emenda do plástico, do material da mesa de vácuo. Então a gente passa um fio também nessa emenda para evitar de perder. Quanto melhor ficar essa vedação, melhor vai ser os resultados que você vai conseguir atingir na sua mesa de vácuo. Passando o PU, larga certinho a chapa no local. Se a sua máquina tem os batentes de esquadro, levanta os batentes de esquadro, aqueles pininhos que levantam o pneumático, encosta a chapa certinho e assenta ela sobre o silicone, não espalha, não esfrega, e fixa a cada 20 centímetros mais ou menos um parafuso. A gente usou na nossa máquina uma broquinha daquela escariadora, a gente encurtou a pontinha da broca para que não atravessasse o plástico da mesa de vácuo, né, obviamente, e embutisse ali um parafusinho de uns 20 milímetros. A gente usou 3,5 por 20, cabeça chata. Você pode usar de outras formas, né? Mas só para você entender, a cada 20 centímetros mais ou menos um parafusinho, inclusive nas emendas da mesa. Você pode perceber aqui que tem as emendas, a gente colocou os parafusos assim, tá? Depois passa uma lixinha de leve, só para corrigir alguma sujeirinha que tem ficado em cima. Às vezes no furar ficou uma rebarbinha, para tirar as rebarbas dos parafusos. E joga 2 chapas de 25, quanto você achar melhor, de peso sobre essas chapas. Então você vai deixar ali pelo menos umas 12 horas para que o PU seque. Além de parafusado, você vai largar o peso. Por quê? Porque como você tem a borracha de vedação na sua mesa, essa borracha de vedação ela faz com que às vezes a chapa crie ondulações. E ela não vai ficar bem apoiada, bem encostada no plástico da sua mesa, criando torturas realmente na primeira chapa. Então com o peso você vai fazer com que esse material fique mais assentado, uniforme, e depois não tenha problemas na hora da limpeza para as próximas chapas. Então a primeira chapa que a gente utilizou foi uma chapa de MDF de 6 milímetros crua. Pode ser chapa de MDF normal, tá? Não precisa ser Ultra. A gente testou com Ultra, não vimos diferença alguma. Primeira chapa de 6 milímetros e a segunda chapa também de 6 milímetros. Aqui você vê uma apoiada sobre a outra, tá?
Ó, mais perto. Aqui a gente já está no momento da limpeza. Você vai começar a fazer a limpeza com uma fresa grande. Aí você tem vários tamanhos de fresa hoje no mercado. Hoje a gente tem a de 57 milímetros para limpeza, que dá um bom rendimento, dá um bom resultado, limpa mais rápido, né? Aqui a gente já vai ver um vídeo fazendo a limpeza. Nesse vídeo aqui você vai perceber que a gente vai entrar em rampa. É obrigatório entrar em rampa com ferramentas desse diâmetro, até porque a ferramenta não tem um mergulho ideal, mesmo sendo, vou tirar 2, 3 décimos, entra em rampa para evitar com que a ferramenta pressione a chapa para baixo e ela fique sempre retinha. Então você vai conseguir fazer ali a limpeza da mesa. Depois a gente vai orientar como fazer o programa no Aspire, né, ou Articam, para estar fazendo a limpeza da sua mesa de vácuo. A gente está fazendo a limpeza aqui com uma boa velocidade. Como a ferramenta também tem um diâmetro bom, isso rende bastante, né? Uma coisa que a gente faz é a limpeza, a gente faz com uma frequência bem grande, assim, tá? A gente não deixa cortar 30, 40 chapas. Não, realmente, se for chapas com peças grandes, beleza, vai seguindo 10, 15, 20 chapas sem fazer limpeza. Mas quando a gente vai cortar uma chapa de painéis com peças pequenas, a gente sempre executa uma limpeza antes. A limpeza que a gente faz é normalmente 2 décimos, é pouquinha coisa, só para dar uma leve corrigida na mesa. Até porque se você deixar sua mesa de vácuo bem certinha, não precisa passar mais do que 3 décimos para baixo a ferramenta do corte. Então não vai machucar tanto a chapa de sacrifício. A ferramenta que a gente usa para limpeza é essa daqui, é uma ferramenta hoje de 57, tá? Consegue fazer a limpeza tirando um pouquinho de material, como a gente usa ali 2 décimos, 3 décimos no máximo, você vai conseguir aí pelo menos uns 40 metros por minuto, claro, se a sua máquina atingir essa velocidade, a limpeza da mesa de vácuo. Hoje a gente consegue fazer a limpeza da nossa máquina em torno de 5 a 6 minutos, é o tempo de limpeza da mesa. Aqui a gente vai... Terminou a limpeza, a nossa máquina tem o processo de descarga, então ela faz a descarga e já aspira ao mesmo tempo. Então aqui a gente vai dar uma aspirada sobre a mesa para limpar todos os resíduos. Pode ver que fica vários resíduos de pó, ali dá para ver o batente empurrador e já vai vindo aspirando, limpando a mesa. Se a sua máquina não tiver, não tem problema, passa um ar e limpa bem essa superfície. A bomba de vácuo que a gente usa é essa daqui. Tá? É uma coisa que tem que ser muito cuidado também a questão da graxa, você tem que manter a sua bomba engraxada, olha no manual do fabricante se é 500 horas, se é 6 meses, mas tem que manter a bomba sempre engraxada e limpo o filtro. Essa bomba ela tem vários filtros, então precisa sim fazer a limpeza dos filtros para evitar danificar as palhetas de grafite. Vamos para o teste agora, né, para ver se conseguiu um bom resultado da mesa de vácuo. Você vai fechar todas as válvulas da sua máquina, fecha todas as válvulas. Se a sua máquina tiver um relógio, você vai verificar com tudo fechado quanto que vai fechar a pressão. Na minha máquina a gente conseguiu fechar 0,8, que é a pressão máxima com tudo travado, tudo fechadinho. E aí agora a gente vai jogar uma chapa de 15 sobre aquelas duas chapas de 6 milímetros. Tá? E vai fazer o teste. Isso não pode baixar muito. Se o ponteirinho baixar demais, é porque não ficou vedado muito bem a sua mesa. Tem vazamento em algum lugar. O que dá para fazer é ouvir realmente. Tu liga a bomba de vácuo com uma chapa de 15 sobre elas e vai ouvindo. Coloca o ouvido bem pertinho na lateral das chapas e tu vai conseguir identificar no local que tiver normalmente vazamento. Tu vai perceber um ruído, um barulho de ar assim, que é o vácuo se perdendo. E aí a gente consegue fazer vários cortes. Aqui eu estou fazendo um plano de corte, deixa eu largar o vídeo aqui. Cortando, aqui a gente está cortando um painel de espelho tipo camarim. Tem os furos das lâmpadas. Esse aqui é o painel ripado da cabeceira de cama de um quarto infantil. E o corte a gente está executando ali a 12 metros por minuto. Tá? Isso aqui, as ripas ainda são ripas largas de 10 centímetros. Mas você vai ver nesse próximo vídeo aqui, eu consigo tirar ripas bem estreitas. Olha, aqui a gente está tirando já ripas com 3 centímetros, todas furadas para encaixar ali no painel ripado. Facilita bastante o processo de montagem.
E da mesma forma, cortando normalmente. Claro que nas bordas é normal que a CNC tenha um pouco menos de vácuo. Ela é normal perder um pouco de vácuo nas bordas, assim, tá? Você vai ver que na beirada, deixa eu puxar aqui, na região lateral, dificilmente às vezes consegue travar muito bem uma chapa de MDF, uma ripa, por exemplo. Bem assim nas beiradas onde está os parafusos aqui. Normalmente tu não vai conseguir às vezes atingir um bom resultado com uma ripa de 3 centímetros no final. Cara, isso é normal, tá? Mas dessa forma que a gente fez foi assim o que conseguiu atingir os melhores resultados. A gente consegue hoje tirar ali 3 centímetros por 50, uma ripinha bem pequena, tranquilamente, sem ter problemas de rodar as peças. Tá certo? Gente, por enquanto, muito obrigado. Esse foi um vídeo dando as nossas dicas de como a gente conseguiu montar a nossa mesa de vácuo. É um passo a passo rápido, vídeo simples, mas que vai ajudar muita gente que está iniciando nesse mundo da Router, né? A estar aprendendo, a estar entendendo como montar a mesa da melhor forma. Como falei no início do vídeo, a gente não é dono da verdade, não é a melhor maneira, a perfeita que a gente fez. Mas dessa forma, 6 milímetros mais 6 milímetros na segunda camada é o melhor custo-benefício que a gente conseguiu e o melhor resultado nas peças pequenas. A chapa não precisa ser ultra, a gente utiliza chapa normal. Lembrando que toda vida que você for desligar a sua máquina no final do dia, não vai cortar mais chapas, sempre colocar uma chapa de 15 milímetros pelo menos sobre a mesa da CNC. Por quê? Porque toda variação de temperatura e umidade que vai acontecendo no ambiente faz com que a chapa de sacrifício fique deformada. Então você vai ver que a mesa vai começar a levantar e ondular. Se você manter sempre ela protegida com uma chapa de 15, pelo menos 15 porque já tem um bom peso para manter ela pressionada. Você vai ver que quando tirar a mesa está sempre retinha, sempre perfeita, alinhada. Se você não deixa uma chapa em cima, de manhã, quando chegar no outro dia para trabalhar, tu já vai perceber que ela vai estar toda torcida, toda ondulada. Não precisa também, a primeira chapa, não precisa fazer limpeza. É simplesmente, limpeza que eu digo é passar a ferramenta, né? Pode simplesmente passar o PU, fixar a mesa, coloca a segunda chapa. Não precisa limpar o lado A e o lado B da segunda chapa, só um lado mesmo. Coloca em cima e passa a ferramenta e bora trabalhar. Então, falando sobre custo-benefício. Então, a primeira chapa de MDF, que é a chapa de 6 milímetros base que você colou e parafusou sobre a sua máquina, essa não tira, essa vai ficar por anos na tua máquina sem ter problema algum. A segunda chapa é a chapa de limpeza, é essa chapa que você vai estar trocando com uma certa frequência de acordo com como vai diminuindo a espessura do material, conforme você vai limpando. A limpeza ela é em média 2, 3 décimos, que é feito por vez. E o intervalo varia muito do tamanho da chapa que você vai estar cortando. Então, se você vai cortar peças pequenas, às vezes o intervalo entre uma limpeza e outra é 10 chapas. Não, são peças grandes. Eu consigo, às vezes, tirar 30 chapas de MDF sem fazer uma limpeza. Isso você vai vendo de acordo com o corte, de acordo com os resultados. Começou a dar uma rodada. Peça pequena rodou. Faz a limpeza. Está resolvido. E aí, já nas próximas, você já vai ver uma melhora significativa. A ferramenta de corte não deve passar muito para baixo. Hoje a gente está passando na nossa aqui 3 décimos, tá? Então é o suficiente para não machucar, não judiar demais o material de baixo, não ter que fazer uma limpeza muito grosseira, né? Tirar muito material por limpeza. E o custo-benefício dessa chapa acaba sendo bom porque você corta mais de 100 chapas de MDF tranquilamente, tá? Sem ter que fazer a troca. A troca é rápida, você vai tirar a chapa de 6 e joga outra em cima, faz uma limpeza, bora trabalhar, segue cortando chapa. Então é muito rápido a troca, não precisa desparafusar de baixo, né? E o custo-benefício, como eu falei ali, acaba sendo bom porque se você pegar o valor de uma chapa de 6 milímetros e dividir pela quantidade de chapas cortadas, tu vai ver que sai menos de R$1 o corte de cada chapa. E também não adianta querer economizar e utilizar capa de MDF. Não precisa ser ultra, mas também não precisa colocar capa, porque a capa normalmente é um material muito poroso. Alguns casos a capa vem até assim meia peluda. Cara, isso é péssimo para o vácuo, roda tudo, acaba com o serviço. Então, pelo menos utilizar chapa de qualidade e mantendo essa frequência conforme você vai vendo ali, tipo, chegou na chapa com peças pequenas, faz uma limpeza que o resultado melhora bastante. Valeu, abraço!